Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de João capítulo 7, João 7, versículo 38. O livro de João já está marcado aí, já, só apertar. João capítulo 7, versículo 8. Quem não tiver, você vai ler aqui comigo. Diz assim, pessoal: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o Senhor Jesus, ele disse à igreja, abaixa o fundo um pouquinho, ele disse à igreja o seguinte: que aquele que cresce, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz o jornal, não é como diz as pessoas, mas é como diz as Escrituras. Quando eu creio em Deus como diz as Escrituras, do meu interior fluirão rios de água vivas. O que isso, pastor, quer dizer? Você sabe, pessoal, que os médicos, muitas vezes eles falam assim: quando a pessoa bebe um copo de refrigerante, ela precisa beber 7 copos de água para que ela venha ser limpa, para que ela venha limpar o organismo de todos aqueles corantes, de toda aquela química que é usada no refrigerante. Você sabe que quando uma pessoa ela está alcoolizada e ela quer que o efeito do álcool passe mais rápido, ela tem que beber muita água. Se ela bebe muita água, o efeito do álcool vai passar mais rápido. Porque a água, ela tem essa função no nosso organismo, de limpar, de nos purificar. Então Jesus está dizendo que quando nós crê na palavra dele, como diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. Ou seja, vai ter uma fonte. Essa fonte é o Espírito de Deus. Essa fonte é o Espírito Santo. Muitas pessoas, elas tentam a felicidade em várias coisas. Tem pessoas que ela fala assim: o dia que eu me casar, eu vou ser feliz. Outras elas falam assim: o dia que eu comprar um carro, eu vou ser feliz. O dia que eu ter a minha casa própria, eu vou ser feliz. E quando a pessoa tem, quando ela conquista isso, aí passa alguns dias daquela euforia, aí vem novamente a tristeza e a pessoa vem a insatisfação. Aí a pessoa fala assim: eu não estou feliz com essa casa, eu queria ter uma casa melhor. Eu não estou feliz com esse carro, eu queria ter um carro melhor. E a pessoa está sempre insatisfeita. O ser humano, você pode ir em qualquer parte do mundo, quanto mais tem, mais ele vai querer ter. Você vê, o solteiro fala assim: um dia que eu tiver casado, eu vou estar feliz. Aí ele se casa, aí quer arrumar 2 esposas, 3 esposas, ele não está satisfeito ainda assim. Ele falava quando era solteiro: eu só quero uma mulher para me casar. Aí casou, tem a mulher, aí agora está traindo a mulher. Então você vê, o ser humano, ele é insatisfeito com as coisas, e nada das coisas desse mundo vai preencher o vazio que há no nosso coração. Somente o Espírito Santo. Eu sempre falo para as pessoas que nós, seres humanos, nós somos como um quebra-cabeça, que está faltando uma peça, e essa peça é Deus. Eu posso procurar satisfazer os meus desejos, eu posso procurar encontrar a solução, a razão da minha vida em qualquer outra coisa desse mundo, mas somente em Jesus, somente em Deus, que eu vou ter a plenitude da vida, eu vou encontrar a verdadeira razão da vida. Eu me lembro, e quando eu era criança, tinha mais ou menos 7, 8 anos, eu morava em Uruaçu, Goiás. E quando eu era criança, eu lembro que eu brincava na rua com meus colegas, com as coleguinhas também. Eu ia brincar na rua somente de cueca. Pastor, é mesmo? Era. Por que eu estou falando isso? Qualquer pessoa hoje, se sair de cueca ou de calcinha na rua, fica constrangido, fica ou não fica? Nós temos vergonha.
Mas a criancinha, quando era pequena, você sabe, uma criancinha de 4, 5, 6 anos, ela brinca de cueca na rua e ela não tem vergonha. Para ela está tudo certo, para ela está normal. Você sabe que uma criancinha de 4, 5, 6 anos, 8 anos, dificilmente ela tem mágoa no coração, dificilmente ela tem ódio no coração. Dificilmente você vai ver uma criancinha de 3, 4, 5 anos falando assim: eu quero matar. Dificilmente. Porque a criança, quando ela nasce, ela é o quê? Ela é pura. A criança, quando ela nasce, ela não tem ódio, ela não tem raiva, ela não quer matar ninguém. Ela tem a pureza. Você vê uma criança na igreja, não sei se você na internet tem muitos vídeos de crianças louvando a Deus, entregando a vida, buscando a Deus. E aquela oração, aquela busca de uma criança, ela é sincera. Crianças que elas buscam a Deus e elas choram na presença de Deus. Elas não têm vergonha de chorar na presença de Deus. Agora nós, muitas das vezes, quando a gente vem na igreja, a gente temos vergonha de abrir a boca para orar. A gente temos vergonha de abrir a boca para adorar a Deus. Nós temos vergonha de chorar. Às vezes temos vontade até de chorar na presença de Deus, mas a gente não chora porque a gente pensa assim: o que fulano vai falar? O que fulano vai achar me ver chorando? O que o pastor vai pensar? E a gente está preocupado com o que os outros vão dizer. E uma criança não está preocupada com a opinião dos outros. Pergunta uma criança de 3 anos se ela está preocupada com o que os outros acham dela. Ela não está preocupada. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a ter vergonha, a gente vai aprendendo a ter mágoa, a ter ressentimento, a ter raiva no coração, a ter orgulho. Quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo contaminado com sentimentos errôneos, com sentimentos ruins dessa vida. Você sabe que quando a pessoa bebe um refrigerante, ela precisa beber 7 copos de água para ser purificada. Eu quero dizer o seguinte para você: a água purifica. A Bíblia está representando aqui o Espírito Santo como se fosse a água. Então eu quero dizer que talvez alguém magoou o seu coração, talvez alguém fez raiva em você, talvez alguém semeou o ódio no seu coração, talvez alguém semeou uma timidez excessiva em você, talvez alguém fez você ficar sempre com um pé atrás, desconfiar de tudo e de todos. Mas eu quero dizer para você o seguinte: que se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior vai surgir um rio, uma fonte de água viva, que vai purificar o teu coração, que vai purificar a tua vida, que vai tirar essa tristeza, que vai tirar essa angústia. Você já viu um bebezinho de 1 ano, de 2 anos, falando assim: eu quero me matar? Você já viu uma criancinha de 4, 5 anos falar assim: eu estou com depressão, eu não quero viver? Não, ela não fala. Por quê? Ela está pura, ela é inocente. Mas a gente que vai crescendo, a gente é ferido pelo mundo, a gente é rejeitado pelo mundo, a gente decepciona com pessoas e com o mundo. Isso vai machucando, isso causa tristeza, isso causa angústia. Só que se você crê na palavra de Deus, não como diz a religião, mas como diz essa palavra aqui, você crê em Jesus como diz a palavra de Deus, você vai ser purificado por Deus. Deus vai te limpar, Deus vai te fazer uma nova pessoa. Você vai ser uma pessoa nova. Você era triste, você queria se matar, mas você passou a crer em Deus, você entregou a sua vida para Deus. Então você vai ter a alegria de viver. Você era uma pessoa que tinha muita mágoa, muito rancor no coração. No seu coração vai ter bondade. No seu coração vai ter coisas boas, porque Deus te purificou. Você sabe, pessoal, que o sentimento, eu estava até falando essa semana, que o sentimento limita a gente. Você vê que muitas pessoas, ela tem muito medo de fazer alguma coisa e as outras pessoas julgarem ela. Existem pessoas que quando ela tem uma frustração,
na família, morre um familiar ou tem um problema no casamento, isso afeta a pessoa de uma maneira que a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue render. Eu não sei se você já viu pessoas assim, mas vou dar um exemplo. Uma pessoa depressiva, ela consegue desempenhar o seu melhor potencial no seu trabalho? Uma pessoa depressiva, a pessoa que está com depressão, ela vai desempenhar o seu melhor. Imagina um jogador de futebol, ele vai conseguir render o seu melhor, ele vai conseguir fazer gol, ele vai conseguir desempenhar o seu melhor dentro de campo com depressão? Eu estava até vendo um jogador, até da seleção brasileira, Richarlison, quando acabou o jogo ontem, ou hoje, né? Acabou 1h da manhã. Quando acabou o jogo de Brasil e Peru, ele falou assim: eu estou numa fase ruim, tanto no time como na seleção. Tudo que ele faz dá errado, ele faz direitinho, ele se esforça, mas na hora de fazer o gol ele está errando, ele está pecando, a fase está ruim. E ele falou assim: eu estou passando um problema extracampo. Ele falou desse jeito: eu estou passando um problema extracampo. As pessoas que estavam à minha volta só por interesse, eu já me afastei. Mas ele falou assim: eu vou procurar ajuda, porque eu estou passando um problema extracampo, um problema emocional. Eu vou procurar um psicólogo. Então, ele vai procurar ajuda. Jogador de seleção, jogador que ganha milhões por mês, mas ele está passando um momento emocional que está atrapalhando ele, que está impedindo ele de quê? De render. Então você vê, quando uma pessoa perde um parente, quando morre uma pessoa querida da gente, a gente ficamos como? Feliz? Morreu seu pai, morreu uma mãe, morreu um irmão, morreu um ente querido da gente, fica feliz? Geralmente a gente fica arrasado, geralmente a gente fica sem chão, geralmente a gente fica o quê? Espedaçado. Se não for Deus para nos levantar, para nos sustentar, a gente não consegue seguir em frente. É só Deus. Por isso eu quero dizer o seguinte para você: busque a Deus em primeiro lugar. Crê na palavra de Deus, que o Espírito Santo vai te dar forças. Deus, ele quer realizar coisas grandes na sua vida. E você não deve ser guiado apenas pela emoção, porque a emoção engana. Porque o sentimento engana. Se eu sentir vontade de tirar minha vida, eu não vou tirar minha vida. Se eu sentir vontade de fazer uma coisa errada, eu não vou fazer, porque eu não vivo pelo que eu sinto. Eu sou guiado pela palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim: seja guiado pelo teu coração. Às vezes a pessoa fala assim: faz o que o teu coração está dizendo. A Bíblia fala que o coração é o quê? Enganoso. E de fato é. Quantas não são as pessoas que ela está num relacionamento, quando está namorando, ela fala para um: eu te amo. Ela fala: você é o amor da minha vida. Aí passa um mês depois, a pessoa se decepciona, separa, aí conhece outra pessoa, sente outra emoção, aí fala de novo: eu te amo. Aí as pessoas relacionam amor com sentimento. Aí eu pergunto a você: amor é apenas sentimento? Posso dizer para você: não. Amor não é apenas um sentimento. Amor é um dom de Deus. É diferente. Amor é um dom de Deus. Você vê, amor se sacrifica. Quantas pessoas falam assim: eu sinto bem ao lado de uma pessoa, aquela pessoa me faz sentir bem, mas nas horas da fraqueza a pessoa trai, a pessoa mente, a pessoa engana. Você vê o que é o amor? Você vê o que uma mãe faz pelo filho? Você acha que é apenas sentimento? É um dom de Deus o amor, mas as pessoas relacionam ao amor. Eu quero dizer que o sentimento faz você variar. Tem dias que você vai acordar sentindo aquele sentimento assim: hoje eu vou viajar, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou conquistar, hoje eu estou bem. Tem dias que você amanhece assim, aquele astral bom, aquele astral positivo, não tem? Mas tem dias, pessoal, que você acorda se sentindo a pior pessoa do mundo. Tem dias que você se acorda e você se sente um zero à esquerda.
Tem dias que você acorda e você fala assim: hoje eu não tenho força, eu estou fraco, eu não consigo. Tem dias que é assim, só que eu tenho que entender, o que me guia, a minha força vem não do que eu sinto, a minha força vem de Deus. Eu queria que a Karine colocasse aí para nós ler, 2 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, deixa eu ver aqui, deu conferir direitinho, pessoal. Melhor, capítulo 5, versículo 6. Versículo 7. Perdão, versículo 7, só para nós, pode colocar. Olha o que diz lá. Porque andamos o quê? Por fé e não por quê? E não por vista. Quando a gente vê algo, aquilo ali faz a pele da gente arrepiar, faz aquilo a gente sentir uma emoção. Mas a gente não anda pelo que a gente vê, mas a gente anda pela fé. E é essa fé que nos faz prosseguir. A Bíblia também diz, eu até gravei um vídeo essa semana, diz assim: não tendes limites em vós. Ou seja, nós não temos limite, nós não temos limitações. Aí ele fala assim: mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. O que é afeto? Sentimento. O que limita a gente é o quê? Sentimento. Tem gente que tem potencial, tem gente que era para estar arrebentando e não está, sabe por quê? Porque tem medo. Porque não faz o que deveria fazer, com medo do que os outros vão falar, com medo do que os outros vão dizer, da opinião dos outros. Tem pessoas que era para estar conquistando, mas não está conquistando, porque emocionalmente está ferido, está com depressão, está de luto. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, você pode ler em casa depois, Josué capítulo 1, versículo 2. Josué, ele estava de luto. Quem tinha morrido, pastor? Moisés. Moisés era como um pai para Josué. Moisés morreu. Josué estava despedaçado. Josué estava de luto. Josué estava chorando. O que Deus falou para ele? Deus falou assim: Josué, levanta, porque todas essas terras eu dei a você e a todo o povo de Israel. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: você já teve o seu momento de luto, você já teve o seu momento de chorar, agora é momento de se levantar e de fazer aquilo que tem que ser feito, para que eu possa dar a vocês aquilo que eu quero dar a vocês. Então você vê que Deus tem coisas extraordinárias. Deus quer abençoar a nossa vida, Ele quer abençoar o casamento, Ele quer abençoar a minha família, Ele quer abençoar a minha vida. Porém, muitas vezes eu limito Deus por causa de um sentimento. Viva pela fé. A fé vai te dar coragem mesmo quando você estiver sentindo medo. Porque às vezes você está sentindo medo de tomar uma atitude que vai te levar para frente, que vai te fazer voar, e você está com muito medo. Mas se você é guiado por essa palavra vai te dar forças para você vencer os seus temores. Se você está triste, essa palavra vai te dar forças para você vencer essa tristeza e você fazer o que tem que ser feito e conquistar o que tem que ser conquistado para a honra e glória de Deus. Amém, pessoal? Então, porque andamos por fé e não por vista. Olha que bacana. Amém, pessoal? Aí diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, a visão deles não era apenas nesse mundo, mas era espiritual. Então eu queria que você entendesse isso. A palavra de Deus é como se fosse uma água
que nos limpa e que nos purifica de todas as maldades desse mundo, de todas as coisas ruins desse mundo. Tem muitas pessoas que elas estão limitadas literalmente, por causa que aconteceu alguma coisa ruim que gerou um sentimento que essa pessoa não é feliz por causa disso. Posso dar um exemplo? Tem mulheres que sofreram um grande trauma no passado. Algum homem abusou, algum homem fez alguma maldade para aquela mulher, ela ficou traumatizada com aquilo. E agora que chegou na idade de se relacionar, de ter o seu marido, de ter o seu namorado, aquela mulher não consegue se entregar, não consegue viver um relacionamento feliz. Sabe por quê? Porque toda vez que ela vai conhecer um homem, ela lembra do passado. Ou seja, aquele sentimento, aquela coisa ruim lá do passado está atrapalhando aonde? Está atrapalhando no presente. Então eu quero dizer o seguinte para você: se você entregar sua vida para Deus, nada do passado vai te atrapalhar no presente. Você vai fluir como um rio flui. Nada consegue impedir um rio de fluir. Ainda que as pessoas façam barragem, ainda que as pessoas tentam barrar um rio, nada consegue impedir o fluxo do rio. O rio ele vai fluir naturalmente. Nada vai conseguir impedir você de fluir, de você de crescer, de você avançar, de você voar para a honra e glória de Deus, das coisas dar certo para você. Amém, pessoal? Mas coloque a sua fé nessa palavra e cuidado com os sentimentos, porque o sentimento engana. O sentimento ele é traiçoeiro. O sentimento ele faz muitas pessoas ficarem arrependidas. Tem pessoas que falam assim: tô sentindo vontade de me separar. Aí a pessoa vai lá e se separa. Aí passa uma semana depois, a pessoa fala assim: que besteira que eu fiz. Por que eu fui me separar? Aquela pessoa me fazia tão bem. É ou não é? Sentimento faz isso. Então, se você for pelo sentimento, é igual quando a pessoa está com raiva. Adianta a pessoa conversar com uma pessoa que está com raiva? Ela vai falar coisas ali que depois ela vai o quê? Se arrepender. É ou não é? Nunca fale algo quando você estiver com raiva, quando você estiver nervoso, porque aquele sentimento ali de raiva vai fazer você falar coisas que você vai se arrepender. Tem pessoas arrependidas até hoje porque falou na hora que não deveria falar. Se você está com raiva, se você está com um sentimento ali estressado, zip na boca, fica melhor calado, porque não vai te atrapalhar. Pessoas já perderam emprego, pessoas já fecharam o seu próprio negócio, porque tomaram uma atitude no calor da emoção. E o calor da emoção engana. Você tem que parar, pensar, acalmar, refletir, pensar, buscar a direção de Deus.